Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês sabem muito bem, 15 Minutos é nossa sessão semanal que a gente vem aqui discutir por apenas 15 minutos, nunca mais, qualquer assunto relacionado à NBA. Essa semana, por sugestão do amigo internauta que fica aqui embaixo, vamos falar do teto de gastos da NBA, o salary cap, porque talvez alguma coisa mude para a temporada que vem. Isso, estamos aí com esses boatos de que para a próxima reunião entre donos de times e associação de jogadores, coisas devem mudar na maneira como a NBA é gerida. Isso pode envolver uma possível mudança nos tetos de gastos, que são uma das bases de como a NBA funciona. E é uma das bases de como seu time pode ou não pode pegar aquele jogador, por isso que é bem importante, por isso que é bem interessante. E parece um assunto distante, porque a gente está falando de negociações que vão acontecer talvez daqui 2 anos, mas é mais recente do que isso, é mais imediato do que isso, a gente vai explicar já já. Bom, nosso relógio foi aposentado, nosso relógio digital, não funcionou do jeito que a gente queria, apitou na nossa orelha, embora não tenha vazado pelos microfones. Parabéns, microfones. E houve mobilização popular, as pessoas tomaram as ruas para reclamar do cronômetro, então estamos dando um passo para trás. Na frente dos quartéis, né? Eu ouvi falar. Estamos dando um passo para trás temporalmente e vamos voltar a usar a nossa ampulheta analógica. Que está aqui, a gente colocou perto do computador, porque aí dá para ver pelo menos a areia caindo. Isso, agora tem um pouco mais de contraste. Perfeito, mas tá bom. E lembrando que a ampulheta não é a coisa mais sóbria e confiável do mundo. Às vezes ela tá meio breaca, e ao invés de 15 minutos, ela pode dar 40 minutos. Mas, né, vocês é que pediram isso, vocês é que quiseram acabar com o rigor a lógica do digital e ir aí para o caos e imprevisibilidade. E a gente gosta, né, de falar só 15 minutos. Mas vamos ser forçados a falar mais dependendo do que eu posso fazer? A areia que manda, as areias do tempo. Bom, se você quiser mandar sugestões para os próximos 15 minutos, assina a Bola Presa. Lá no grupo, toda semana a gente abre um tópico. O pessoal que apoia a gente dá sugestões. Hoje a gente pegou essa do Juan Griggs. E além de dar sugestões, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. São podcasts, vídeos e textos especiais, centenas deles. É só assinar imediatamente lá no Sparkle e você tem acesso a todos imediatamente. Bora ver a ampulheta? Bora! Deixa eu enxergar aqui pela... Não cai. Aí. Valendo! Tá valendo! Bom, o que eu quis dizer com é um assunto mais imediato do que parece? Porque a NBA e a Associação dos Jogadores, que é o sindicato deles, tem um acordo trabalhista que vai vencer ao fim da próxima temporada, não é nem dessa. Isso. Porém... Então, e é isso que a gente tem que pensar. O que é a NBA? A NBA é um acordo entre a Associação dos Jogadores e os donos dos times. Os 30 donos dos times, representados pela NBA, e o Sindicato dos Jogadores. Isso. Eles assinam, concordam numa série de regras que gerem a NBA. Isso, é isso que permite que a NBA exista. Quando eles não chegam a um acordo, a gente tem o lockout, e aí a NBA não acontece. Os jogos não podem ocorrer até que esse acordo ocorra. A última vez em 2011, a temporada foi começar só no Natal, no dia do Natal, porque demorou para chegar num acordo trabalhista. Na temporada 98-99 foi começar em fevereiro, ao invés de começar em outubro, de tanto que demorou para eles chegarem num acordo. Mas como você disse, esse acordo só vence em 2 anos. Isso, vence no fim da temporada 23-24. Porém, no fim dessa temporada, os times, tanto a NBA quanto a Associação dos Jogadores, podem optar por não. Quero sair desse contrato atual agora, vamos resolver as pendências já. E a data para chegar, para tomar essa decisão, não é o fim da temporada, é 15 de dezembro. Falta cerca de um mês para a Associação dos Jogadores ou a NBA já darem uma indicação de se eles querem continuar nesse acordo trabalhista atual ou se eles querem marcar as negociações para essa próxima off-season, ou seja, já começando no próximo mês de julho. A gente vai acabar falando bastante disso aí ao longo dos próximos dias, e a gente vai falar um pouco mais disso no podcast, a gente grava aqui às quintas-feiras no YouTube, mas um dos descontentamentos, dentre os vários que podem interromper esse acordo, é a ideia dos donos dos times de terem um teto salarial rígido. Isso, o hard cap, que eles chamam. O hard cap é o que quer dizer, tipo, é um teto rígido, você não passa de lá. Então, se você chegar num certo número de gastos salariais por ano,
Você não tem o que fazer, você não pode gastar mais que isso. Mas eu quero renovar com o meu jogador que eu peguei do berço. Não importa, você não pode gastar. Isso que significa o hard cap, o teto rígido, que não existe na NBA hoje, mais ou menos. Isso, a NBA tem um teto salarial, que significa que todos os times têm um gasto máximo para ter com os seus atletas. Mas esse teto é bastante flexível. Você pode ultrapassar esse teto para manter jogadores que você já tem, para renovar contratos. Existem exceções para você trazer jogadores com salários mínimos, para você poder compor o seu elenco, mesmo se você tiver ultrapassado esse limite. A questão é que se você ultrapassa o limite, eles até acham ok. Ultrapassou o limite do limite, você passa a pagar multas. Paga a multa há mais de um ano, a multa fica ainda mais cara. Vai dobrando, triplicando. Se você paga muitas multas por muitos anos consecutivos, isso se torna uma bola de neve gigantesca. E a ideia não é impedir que isso aconteça, é tentar atrapalhar os times, porque os investimentos começam a ficar realmente muito caros. A ideia é meio que impedir, mas sem impedir. Tipo, você quer mesmo? Você vai ter que abrir muito mais o bolso. Você não tá proibido, mas se você quiser contratar o Kelly Oubre, vai custar 100 milhões de dólares. Foi o que aconteceu com o Warriors há 2 temporadas. E só queria um jogador para substituir o Klay Thompson que ia custar, sei lá, 8, 9, 10 milhões. Mas é tanta multa em cima de multa, porque são 10 milhões, acima do que eles já gastavam, que ia custar uma fortuna. O Warriors pagou. Teve o Kelly Oubre. Serviu para porcaria nenhuma. Mas pagou. E agora tá pagando de novo outros jogadores, de outros jeitos, mas ainda é a maior folha salarial da história da NBA. E isso é muito importante, você trazer o Warriors. Porque é tudo por causa deles. É tudo por causa deles. A ideia de ter um teto salarial é para tentar equalizar um pouco, para que todas as 30 franquias tenham as mesmas chances. É um discurso bastante meritocrático, porque a NBA, no fundo, ela é simplesmente uma divisão em 30 pedacinhos de uma mesma franquia. Então a NBA está preocupada com a sua própria saúde, ela quer que todas as franquias tenham as mesmas chances de serem campeões, e, portanto, o teto salarial dá uma equalizada aí nas possibilidades de todos esses times. O que a NBA diz assim, por que o mais rico vai ter mais chance? Por que não a gente não divide essa terra em 30 partes iguais, dá para todo mundo e as mesmas condições? Essa é a ideia. Orgulho comunista, a NBA. A NBA tem esse sonho em que mesmo os times de grandes mercados não dominem a liga e os times de pequeno mercado possam competir. E isso envolve também outros ganhos. Times que vendem muito mais camisetas, por exemplo, como os Los Angeles Lakers, são obrigados a repassar parte dessas verbas para os outros times que vendem poucas camisetas porque estão em mercados menores. Tudo é feito para o time mais rico não tirar muita vantagem de ser o time mais rico. E isso também permite que um time que é muito bom não fique vencendo para sempre. É por isso que existe uma rotatividade tão grande entre campeões. Porque times que vão muito bem têm seus atletas valorizados. Você acaba pagando caro pelas suas estrelas, mas você tem jogadores de apoio que ganham salários bem menores. Esses jogadores que ganham salários menores passam a ser cobiçados por outros times, eles acabam tendo que ganhar contratos maiores, e aí os times que foram campeões não conseguem bancar e são obrigados a desmontar essas equipes para que outro time possa ter chance de vencer. O Warriors está indo contra isso. O Warriors quer destruir essa imagem. Sempre foi um plano do Warriors, desde que o novo dono deles assumiu, de ter uma dinastia que fosse contínua. Eles queriam ser um time que lutaria para ser campeão todos os anos, independente de que ano fosse. Tem um livro que a gente até analisou no nosso clube do livro para assinantes, que o Joe Lacob, que é o dono do time, fala isso, que esse é o plano, que eles querem estar brigando por título sempre, o tempo todo, como se fosse time de futebol, como se fosse lá o Real Madrid, que todo ano tá lá brigando. O que é muito comum nos esportes, mas na NBA não é. E aí um dos assessores lá dele, um pessoal que trabalhava já no Warriors, falou, então, não dá. Você chegou agora, na NBA não é assim, a NBA é feita para ser, de certa forma, cíclica. Você tem que ser competente e dá para ficar sempre embaixo, como o Sacramento Kings está aí para mostrar. Dá sempre para ser ruim. Dá para sempre ser ruim mas sempre ser bom é muito difícil. E aí ele fala, mas por quê? Por que a gente não pode tentar mudar isso? E ele tá tentando agora de uma maneira um pouco drástica, que ele não vai abrir mão dos jogadores que estão indo bem só porque eles se valorizaram no mercado. Acabou de renovar com o Jordan Poole. Exato, ele vai renovar todos os atletas que o Warriors formar, mesmo que isso implique em pagar multas. Tá. Mas como o Warriors já paga muitas multas há muito tempo, essas multas são ainda mais caras, progressivamente mais caras. E ele decidiu que ele vai pagar mesmo assim. E já renovou com o Jordan Poole, renovou com o Andrew Wiggins, o contrato do Klay Thompson é gigante, o Steph Curry é gigante.
O time do ano passado, acho que foi a terceira maior folha salarial de todos os tempos. Esse é o maior. E deve ficar ainda maior para as próximas temporadas. Só deve piorar. Ou melhorar, se você é o cara ganhando dinheiro. Ele tá bancando isso. Existe aí uma questão de o quanto isso vale a pena do ponto de vista financeiro, se o Warriors é capaz de ganhar tanto dinheiro quanto está gastando nesses atletas, mas é possível que seja viável, é possível que as contas batam, porque o Warriors se tornou uma potência em termos de marca, de franquia, no mundo inteiro. Eles vendem camisetas em todo o planeta. E a questão agora é que, tipo, até o Warriors e o Clippers, vamos falar um pouco do Clippers também, as regras estavam funcionando. Os times se viam na situação de ter que pagar essas multas e falavam, ó, melhor não tá valendo, tu vai ter que trocar essa galera porque tá difícil. Mas chegou o Warriors com esse modo de pensar e falou, não, vamos pagar. E o Clippers tá fazendo igual. O Clippers também tá no top 5 aí de times mais caros da história, porque o dono deles, o dono do Steve Ballmer, dono do Clippers, é muito, muito, muito rico em comparação não só a todo mundo na Terra, em comparação aos próprios bilionários donos dos outros times. Ele é muito mais bilionário do que os outros bilionários. Né? Ele é tipo, soma todos os outros bilionários e dá quase o dinheiro que ele tem. Então pra ele vai falar, não, você vai ter que pagar 100 milhões de multa. Ele ri. E a ideia da NBA era que isso não fosse possível. E aí, é claro que as outras franquias, especialmente dos mercados menores, dos mercados mais modestos, estão incomodados com o poder financeiro que o Warriors e o Clippers agora têm, podendo pagar essas multas. E eles querem aí colocar na mesa de negociação um teto salarial rígido. Porque hoje existe um teto salarial rígido na NBA, você pode ver notícias às vezes, tipo, a tal time ficou hard capped. Só que o próprio time aciona esse hard cap atual. Hoje ele está em 156 milhões de dólares. Mas você só chega nele, tipo, se você já está acima do teto lá do Luxury Tax, e você faz alguma coisa, tipo um sign and trade, que é quando você reassina com o próprio jogador seu e imediatamente você troca por um cara de outro time. Se você faz isso e tá acima desse valor, aí você chega nesse teto. Mas se você não fizer nenhuma ação que aciona esse teto rígido, você nunca chega. Isso, então você pode ir acumulando jogadores e renovando com eles e nenhuma consequência de fato ocorre. Então a NBA criou esse teto rígido, mas não existe em todos os casos. Dá para ir driblando de certa forma. A sugestão que o Woj noticiou essa semana é que a NBA está interessada em criar uma coisa até mais simples. Tipo, você pode gastar até isso, depois disso é multa, depois disso você não pode mais. Isso, depois disso só para. E pelo que estão dizendo lá dos bastidores de negociação, os times tendem a concordar com isso. Estão pendendo a achar que essa pode ser uma boa solução aí para equiparar as franquias da NBA. Quem não está interessado nisso são os jogadores. Porque para os jogadores acaba ficando mais difícil você renovar por altos salários. Para os jogadores, quanto mais liberdade, melhor. Se acabar o teto salarial para os jogadores é ótimo. Se não tiver salário máximo, hoje tem jogador que assinou pelo máximo. O que é o máximo? É o máximo que ele poderia receber dadas as regras atuais. Porque a regra do que é máximo para cada jogador depende de quantos anos ele está na NBA. E do contrato atual dele no time, se ele está mudando de time, se está ficando no que ele já estava. O Lakers não pode chegar pro LeBron e falar, você é o LeBron, você merece 200 milhões de dólares por ano. O Lakers pode falar, eu sei que você merece 200 milhões, só posso te pagar, sei lá, 48. Isso. Desculpa, eu queria pagar mais. Não posso. Para os jogadores, o melhor é não ter regra nenhuma. A gente sabe que não vai acontecer num futuro próximo. Mas ter uma regra nova que limita mais o teto, não. O que o jogador quer é, se o dono do time quer gastar comigo, por que ele não pode gastar? Essa regra não impacta só os jogadores que ganham muito dinheiro. Não é só as renovações que seriam de 40 milhões de dólares. Acaba impactando alguns jogadores que ganham salários mínimos também. Porque existem exceções que permitem que os times que já ultrapassaram o teto possam trazer jogadores de apoio por o que eles chamam de mid-level exception, às vezes um salário médio ou um salário mínimo, que é o mínimo que um jogador com aqueles anos de produção pode receber. Então são jogadores que acabam conseguindo lugar na NBA justamente porque existe a possibilidade de extrapolar o teto para que eles sejam acomodados. Então seria uma mudança que impactaria não só os jogadores mais bem pagos, mas também os jogadores que às vezes estão só lutando por um espaço na liga. E se isso for liberado,
só vai acontecer se os jogadores ganharem alguma coisa em troca, porque é assim que funciona a negociação trabalhista. Viva aí os sindicatos, um abraço aí para todos os sindicalistas do Brasil. Que tá bom, a gente aceita, mas e a gente? O que a gente ganha em troca? Claro. E aí a gente pode imaginar qualquer coisa. Por exemplo, a divisão dos ganhos da NBA. No passado, os jogadores chegaram a ganhar 58% de tudo que a NBA gerava de dinheiro ao longo de uma temporada. Se a soma de todos os salários não desse aquilo, distribuía dinheiro para todo mundo. Isso. Além do salário já combinado. A ideia da NBA é pegar todo o dinheiro rendido pela NBA e distribui em salário, ou se os salários não forem suficientes, simplesmente em dividendos. Aliás, tem uma parte do salário dos jogadores todo mês que fica retido, porque só no fim da temporada a gente vai saber se a soma dos salários foi mais ou menos do que... Atualmente é 51%. No último lockout, os donos jogaram pesado, diminuíram de 58% para 51%. É só simbólico, é só para dizer que os jogadores recebem mais do que os donos das franquias. Né? Então todo mês fica retido uma parte do salário dos jogadores, e no fim da temporada, quando tem toda essa conta, fala, não, ou a gente está devendo para vocês, ou vocês estão devendo para a gente. Então talvez os jogadores queiram entrar mais nessa brincadeira. Tem toda a discussão também que vai rolar em breve de como vão rolar os próximos aumentos de teto salarial, porque a NBA vai fechar um novo acordo com as televisões. E a última vez que rolou um acordo novo com as televisões... A quantidade de dinheiro que entrou na NBA foi tão exorbitante que o teto salarial disparou. Subiu tipo 25 milhões de dólares de uma vez só. Para todos os times, né? Possibilitou, por exemplo, que o Golden State Warriors pudesse, eles de novo, sempre eles, contratar o Kevin Durant. Eles não tinham espaço para contratar qualquer free agent, mas naquele ano tinha, porque subiu de uma hora para outra. E teve até efeitos bizarros, porque todos os times agora tinham muito mais dinheiro para gastar, mas não tinha tantos jogadores assim disponíveis para receber esse dinheiro, e aí alguns jogadores só receberam salários muito maiores do que deveriam. Mozgov, Luol Deng e companhia. Aí o que a NBA quer é que esse aumento, por mais que entre muito dinheiro de uma vez só, o aumento seja gradual. Em vez de subir 20 milhões de teto salarial de uma vez, vamos subir 5 ano que vem, 7 no outro ano. Só para não causar esse tipo de aberração, para não fazer com que um time que já é muito bom, de repente, contrate o Durant, ou que um jogador que é ruim receba um salário muito alto. E o argumento da NBA é, vocês vão receber esse dinheiro a mais, porque 51% é de vocês. Claro. Os jogadores da última vez falaram, não, para de querer limitar o que a gente vai ganhar, deixa o mercado aberto pro pessoal ir. Só que o que aconteceu foi, o Luol Deng ganhou uma fortuna, o resto não. Esse dinheiro não foi parar no bolso de todos os jogadores da NBA, foi parar no bolso do Luol Deng. De quem teve sorte de ser free agent naquele ano. Então, talvez os jogadores enxerguem isso de outra forma, talvez eles peçam que o novo aumento seja manuseado de um jeito diferente. É o tipo de coisa que eles vão ter que negociar, e se a NBA quiser realmente impor um teto, os jogadores vão cobrar algo em troca. O que eu tô mais curioso não é nem com a reação dos jogadores, é a briguinha interna de dono com dono. Isso, os donos que estão aí encrencando com Warriors e Clippers, por exemplo. Né? Quem vai defender que não, deixa sem teto rígido, quem vai querer mais, porque eles vão ter que chegar numa maioria para eles terem uma posição, para aí sim colocar essa posição para os jogadores. E vai ser briga de bilionário. Por mim, botava no octógono e transmitia. E quem faz a mediação disso é o Adam Silver, que é o comissário da NBA. Ele é contratado pelos donos para gerenciar as disputas entre os donos. Então é ele quem vai levar para a associação dos jogadores quais decisões forem tomadas aí. Ele que vai ter que informar a associação dos jogadores se esse contrato vai ser interrompido de fato aí no próximo mês ou não. Então, vocês vão ouvir muito sobre hard cap nas próximas semanas, é sobre isso, e é bem importante, e vai mudar muito como a NBA funciona nas próximas temporadas, se seu time pode contratar o próximo grande free agent ou não, se pode renovar com a sua estrela favorita ou não. Então é um assunto bem decisivo. É bem importante, principalmente para o Warriors, porque se eles tiverem um teto salarial rígido, eles vão estar com problemas bem sérios financeiros para manter essa equipe, mas muda completamente a capacidade de planejamento de todas as franquias, inclusive a velocidade que o teto salarial for aumentar ou não. Nossa, muda tudo. Muda completamente a capacidade de fazer planos de longo prazo. E isso muda até a opinião de cada dono a respeito. Tipo,
pra mim ia ser ruim isso, então acho que eu não vou defender. Exato, mas talvez seja ruim pra mim agora, mas não daqui a 2 anos. Então, os times têm que levar em consideração também a estratégia das suas próprias franquias nessa decisão. E acabou a ampulheta. Aê, parabéns, tem que dar aquela última tapinha, que fica preso uma areinha. Não saberia dizer há quanto tempo essa ampulheta acabou, mas sei que acabou. E espero que vocês tenham gostado, gente. Foi um assunto mais burocrático, talvez, mas eu juro que é uma das coisas mais importantes para a NBA nos próximos anos, é o que vai sair disso. E se saiu notícia sobre o assunto essa semana, é porque os bastidores devem estar movimentados. Pois é, e a NBA é um desses casos em que a burocracia faz parte do jogo. Você tem que entender quais são outro jogo, né? É um jogo dentro do jogo. Você tem que entender como é que funcionam as regras salariais para saber como os times podem ser montados. E isso tem efeito direto nas quadras. Então, é importante, mesmo quem não gosta tanto de matemática ou de jurisdição, entender como é que a NBA é gerida e o modo como ela é gerida vai ser diferente aí nos próximos anos. E, bom, vamos ter os assuntos para se discutir a respeito. Dizem que a NBA também está preocupada com a quantidade de jogos que as grandes estrelas estão descansando ao longo da temporada, e eles querem discutir uma nova regra que se forme um incentivo para os jogadores jogarem. Mas o que é isso? O jogador quer ter o direito de descansar também, porque vai poupar o joelho para os playoffs. E como é que você controla esse tipo de coisa? Porque os times simplesmente dizem que o jogador não está em condições de entrar em quadra. Como é que você pode provar isso ou não? A NBA tem uma disputa bem complicada com os atletas nesse momento, e vamos ver se vai ter uma regra mais clara de como proceder. E outro assunto que deve render bastante é a questão de negociar antes da hora, conexão entre agentes e jogadores e times antes do momento onde os times são autorizados a conversar com os free agents. Porque hoje em dia é uma palhaçada. Não pode, mas todo mundo faz. Então não pode, mas você sabe que estão fazendo, então pode. Mais uma vez a cada 10 anos alguém é punido. Isso, volta e meia você pune alguém, porque foi muito descarado. Então parece que o que você pede é que os times façam, mas escondam. Alguma coisa deve ser mudada com relação a isso. E dizem também que deve mudar aí questões da relação entre jogadores e a arbitragem. Depois de uns anos bem intensos aí, algumas coisas devem ficar mais claras com relação a isso. Bom, então preparem-se, gente, vai ter muita picuinha, e se tudo der errado, lockout. Isso, pode ser que os jogadores e os donos não entrem num acordo, a gente não tenha basquete por um tempo. Aí sim, vão ter que ficar craques em jurisdição basquetebolística. A gente vai começar a chamar advogado para participar do 15 minutos com a gente. Esperamos que não. Esperamos que a gente possa falar sobre basquete de fato, que é o que a gente vai fazer na quinta-feira, ao vivo aqui no YouTube, e sextas-feiras no Spotify ou no secador de podcast favorito. E sábado nas transmissões do League Pass. Acompanhe a gente. Sábado passado a gente transmitiu o Game Winner no último segundo do De'Aaron Fox do Kings e Magic. Essa semana, sábado, a gente vai transmitir um Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers. Jogão, acompanha lá no League Pass com a nossa transmissão. Isso, com os nossos comentários, nossas análises táticas e interagindo com vocês na hashtag NBA Bola Presa no Twitter. Não segue a gente no Twitter ainda, segue lá, @Bola Presa, e aí você fica sabendo exatamente quando a gente vai entrar no ar, tanto do podcast quanto dos jogos do League Pass. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.